Bom, pessoal, feita essa abertura com os updates que vão chegando para nós vamos então abrir para falar de algo, de uma marcha que teve ontem, das mulheres. Coloca aí na tela, Gui, por favor. Ontem rolou a marcha das mulheres em todo o Brasil, por conta desses crimes horrorosos que nós tivemos. Então, ontem foram milhares de mulheres que foram, assim, em todo o Brasil, rolou manifestação diante, né, gente, dessa... Vocês que acompanham aqui, sabem, semana passada eu e a Sinara falamos desses atos horrorosos. Então, semana passada, nós tivemos uma série de crimes horrendos, extremamente violentos. Então, hoje, aqui em São Paulo, cerca de 10 mil mulheres ocuparam, né, a Avenida Paulista, lá em São Paulo, fizeram um ato maravilhoso. E hoje, agora à noite, o ator Rômulo Estrela, que está atualmente na novela Três Graças, soltou um vídeo muito bom sobre qual é o papel dos homens diante da violência masculina. Vamos ver agora, Gui? A gente tem que começar a se envergonhar do que está acontecendo. As mulheres já fizeram de tudo. Cara, as mulheres já se educaram, já se letraram, as mulheres pediram, elas exigiram, elas estão gritando. As mulheres estão se manifestando, indo às ruas. Agora é com a gente, homens, porque não dá mais. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Eu cresci numa casa com muito afeto, com respeito, com liberdade, e eu sei que isso é uma exceção à regra. Mas, sobretudo, eu vi na minha casa um lugar onde quem decidia a maior parte das coisas era minha mãe. Ela que decidia, por exemplo, onde a gente ia morar, a hora que a gente ia trocar de carro, a hora que a gente ia mudar de casa, que escola que eu ia estudar, se eu e a minha irmã a gente podia ou não podia, com quem a gente ia, com quem a gente não ia, se eu podia sair. E eu cresci vendo de um outro lado, na minha vida, um cara muito seguro de si, muito realizado de estar do lado de uma mulher muito foda, de dividir a vida com uma mulher assim. Um cara que nunca baixou a cabeça, nem nunca deixou de emitir a opinião dele, mas ele fez isso sempre com muito respeito, dando muita liberdade para essa mulher ser quem ela era, viver a vida dela, ter liberdade, com educação. Ele fez isso com muita educação. E isso não é nada demais. Não é para ser extraordinário. A gente chegou num momento insuportável. Todos os dias, 10 mulheres são assassinadas no Brasil. E dessas, 4, simplesmente por serem mulheres, por feminicídio. E esses números, eles só crescem. A gente chegou onde a gente chegou, e é importante a gente saber disso, porque a gente normalizou a violência. Não essa violência que agride, que bate, que mata. Não só essas. Todas as pequenas, do dia a dia. Tem homem que ainda pensa assim, eu posso dizer, claro que eu posso dizer, eu ganho mais do que você. Quem bota dinheiro em casa sou eu, porra. Não, tira essa roupa. Essa roupa não é legal de você usar, não. Essa roupa tá muito curta. Quem é que diz que roupa uma pessoa tem que usar? Chegou o momento onde a gente tem que se tocar de uma vez por todas, pensando não só na gente, mas na geração que está vindo aí, inclusive porque não pode perpetuar essa barbárie, mas já está aprendendo essa merda. Um garoto de 8, de 10 anos, ele tem que saber sim o que é misoginia, ele tem que saber o nome da coisa que machuca tanto as mulheres. Porque não adianta você proteger o seu filho da palavra se ele está crescendo dentro da cultura que produz o problema. Tem garoto de 15 anos, já dentro de comunidade, de grupo masculinista, já impregnada desse absurdo, excluindo meninas, diminuindo, classificando. Isso é uma loucura, gente. Eles vão aprender do pior jeito, repetindo que a gente está demorando demais para entender, para enxergar. E é muito importante falar sem rodeios, machismo mata. E o que eu sinto, de verdade, é que nem tendo crescido numa família como a minha, eu me livrei dessa herança machista e misógina. Não, eu não me livrei. Eu estou me livrando. Só pra gente ser muito literal aqui, tem que rever quando ri da piada, quando repassa o vídeo, quando não respeita, quando finge que não viu aquela piada, ou o amigo ultrapassando o limite, quando interrompe, quando não escuta. A gente tem que se sentir menos envergonhado do sucesso da nossa companheira e promover, inclusive, que ela tenha mais espaço para correr atrás do que realmente importa para ela
sem que isso seja um problema dentro de casa. Homem aprendeu que ser homem é ter controle. E ser homem não é isso. Controle do quê? Do que você tem controle? Você não controla nem a tua própria vida. Pô, tu vai controlar a vida de uma outra pessoa. Sabe o que é falta de controle? Gritar para impor o que pensa e não ter a capacidade de conversar. Ameaçar porque não sabe argumentar. Não ter o mínimo de inteligência emocional. Isso é falta de controle. O homem que bate em mulher, que agride uma mulher, ele não é doente e a gente tem que entender isso. Ele não é um monstro, ele é um criminoso. E esse ponto brutal da violência começa no cotidiano. Então, agora é com a gente, homens. É hora de fazer alguma coisa. Passou da hora, na verdade. Isso é muito urgente e está na nossa conta. Muito bom, muito boa essa declaração do Romulo Estrela, gente, por vários motivos. Eu vou elencar algum e quero saber de vocês, o que vocês acharam. Vão comentando aí que eu vou ler depois, gente. Mas, primeiro, é um ator, é um galã, digamos assim, ele é um galã que está no ar com uma novela, que é a Três Graças, ele faz o galã da novela, que é o Paulinho, né, que é o policial, e que se envolve com a protagonista, que é a Gerluce, feita pela Charlotte, eu esqueci o outro nome dela. Enfim, e tem um ponto muito importante que o Rômulo toca nesse vídeo, gente, que a Manuela Dávila falou hoje, durante a entrevista ao Fórum 11h30, que é: não são monstros. Nós temos que parar de pensar nesses atos que ocorrem diariamente como uma monstruosidade. E não é. São homens do dia a dia. É o tio, é o primo, é o vizinho, é o amigo. Entende? São homens que podem, inclusive, tomar uma cerveja com a gente. Um café. Então, achei essa fala do Rômulo muito boa, redonda, perfeita. E importante porque é um ator que está no ar com uma novela das 21 horas, né? Antiga novela das 8 horas, e traz um chamado muito bom e que traz algumas histórias particulares que são importantes, né, para a gente. E fundamentalmente quando ele traz a coisa de não são monstros. Né? Eles podem ser pessoas que convivem com a gente. E quando a gente olha os dados de segurança pública, 70% dos casos de feminicídio, de LGBTfobia, abuso infantil é dentro de casa. Esses dados, gente, são da Secretaria do Ministério da Justiça. Eles são públicos. Então, em termos gerais, o agressor, o feminicida, ele é alguém que está dentro de casa. E é um horror nós temos que constatar isso. E que bom que nós temos um ator como o Romulo Estrela, com a sua visibilidade, e que coloca isso em vídeo, assim. Eu falei, pouco antes de entrar aqui hoje no Brocou, eu estava procurando o brocador. Ele ia ser o brocador, ele pode ser o nosso brocador já do dia, porque eu acho que ele brocou com esse vídeo, assim, enormemente.